Boa noite, gente, tudo bom? Hoje eu vou continuar falando o que eu comecei falando na semana passada, que foi que durante o carnaval eu comecei a dar uma olhada em empresas do setor de shopping, né? Que eu vi que estava com desconto muito elevado. Então vamos lá. Olhando os ativos que eu estava seguindo, tá? A Allos para mim se destacou, porque embora a Multiplan e a Iguatemi também sejam de qualidade inquestionável, e quando você vê o valor histórico delas, para mim tá um preço bem descontado, né? Tá um preço bem interessante. Mas a Allos ela começou a focar bastante em pagamento de dividendos, né? Tanto é que tá 9%, e isso obviamente me chamou a atenção. Claro que só pelo dividendo não compensa investir, tá? Porque você tem que ver os fundamentos, a alavancagem, a dívida, o patrimônio deles. Então eu fui dar uma olhadinha, né, nos resultados dela. Achei uns resultados bem interessantes, tá? Principalmente quando você compara, por exemplo, com o XPML. E aí eu comecei, né, e comprei um pouco abaixo de R$18. Eu acho que na minha estratégia, na minha análise, abaixo de 17 eu achei interessante. Usei um pouco o DeepSeek aqui para ele me ajudar, então eu mandei para ele o último resultado trimestral, que era o terceiro resultado trimestral, e aí questionei algumas coisas com ele, né? Então, por exemplo, a gente foi junto para ver o valor patrimonial, ele achou um valor aqui, e assim, achei bem interessante, né? Ele fez ali pelo valor, né? Ele falou que está abaixo, então, de 1, né? Então, seria um desconto em relação ao preço do valor patrimonial. Se você pegar aqui pelo site do Investidor 10, ele também fala que está abaixo de 1. Os números eles não dão exato, eu testei vários aqui com ele. Esse aqui ficou bem próximo, tá vendo? 0,79, 0,71. Ficou próximo, mas não chega não. Ele também fez alguns outros cálculos, né? Para mim, em relação à alavancagem. Falou que a alavancagem está sob controle, está normal. Pedi ainda para ele fazer o preço teto pelo método Bazin, pela fórmula do Benjamin Graham. Quem quiser pode pausar o vídeo para ver como que foi o racional dele. E aí pelos dois, ele considerou que está barato, né? Como eu te falei, não é confiável 100% isso aqui, mas para mim já dá um pouco de uma noção, né? E isso é uma das coisas que eu percebi, como é difícil, tá? Porque quando você entra lá na Allos, né, toda empresa, né, ela tem o RI, né? Então, se você quiser verificar qualquer empresa da bolsa, ele vai ter, você pesquisa no Google mesmo o nome da empresa e RI, você vai achar o site da empresa, que é a relação com os investidores. E lá tem os documentos oficiais, né? Então, por exemplo, ele fala, né, que o portfólio deles são 58 shops, 40 municípios, 47 são deles e 11 são administrados, tá? Eles administram de terceiros, né? É bem interessante, mostra que se você clicar você consegue ver os shoppings, né? A participação deles é bem interessante, tá? Quando você vem aqui em central de resultado, que é o importante, vamos lá. Aqui vai ter a apresentação de resultado, que é legal de você ver. Só que o que acontece? A apresentação de resultado, geralmente a empresa vai destacar aquilo que ela quer que você veja, tá? Porque não é um documento obrigatório, tá? Então, é uma apresentação de resultados, e uma coisa que é legal você ver, que eu gosto de ver, em a teleconferência de resultados, eu sempre olho, né? Então, na empresa que eu vou investir. Então, eu já vi esse aqui. E é bem legal, principalmente as perguntas finais ali. Eu acho que o do dele, acho que quase metade do áudio é perguntas. Eu achei assim legais. Dá para você ter uma noção bem grande de como que é.
Então você vê lá, deixa eu só voltar para fazer uma comparação, né? A Allos, ela tem, né, 58 shops, mas 47 são delas, tá? 11 ela administra. XPML, para efeitos de comparação, ele tem 23 shoppings, então a Allos ela tem um portfólio maior, tá? E em relação à qualidade, a gente vai falar aos poucos. Uma das coisas que eu gostei, e eu vou deixar o link desse vídeo na descrição para quem tiver interesse, foi esse vídeo aqui, onde a CEO de lá, ela explica alguns números, tá? E esse quadro chama Números Falam, eu achei bem legal. Então eu vou dar play e a gente vai destacando alguns pontos, tá? E com o crescimento de 32%, é o crescimento da última linha da nossa empresa, né? Então, o que ele está refletindo ali? Todas as melhoras operacionais e financeiras que a gente tem conseguido entregar. E, além disso, assim, por exemplo, a gente tem um business de mídia que está crescendo muito bem. A linha de estacionamento vem muito forte ao longo dos últimos anos. Os fluxos dos shoppings já voltaram. A gente tem feito muito mais eventos. Então, os shoppings têm estado mais cheios, né? E, além disso, a gente tem um trabalho muito forte de gerenciamento de passivos. O que quer dizer isso? A gente tem emitido novas dívidas com prazos mais longos e com custos mais baixos. Com isso, eu consigo pré-pagar dívidas mais antigas que estavam com custo mais alto, eu reduzo meu resultado financeiro e melhoro ainda mais o FFO, meu lucro final. E o que eu acho mais legal é que, além desse FFO por ação ter crescido 32%, esse número são os primeiros 9 meses do ano, né? Por ação, ele cresceu 42%. Então, além de toda essa melhora operacional e financeira que a gente deu no resultado, tem também o reflexo do nosso programa de recompra, que aumenta esse lucro por ação e aumenta também o dividendo por ação. Aumenta a remuneração final que vai para o nosso acionista. Isso é muito interessante, né? Consegue realmente... Então, você vê que eles têm essa prática agora de recompra de ação, que eles começaram a fazer, né? Não é incomum aqui, de vez em quando principalmente quando eles verificam que está muito descontado. Quando eu investia no Burger King, por exemplo, se eu não me engano, o Burger King fez uma recompra. Quando está muito barato, às vezes compensa, a empresa compra, manda para a tesouraria, e aí eles podem cancelar, ou eles podem utilizar depois, né? Mas geralmente é o cancelamento, né? Isso aí aumenta, né, tanto o valor da ação quanto os dividendos, né, por ação. Vamos lá, continuar. Voltar o valor para quem é o investidor, né? E vocês também olhando para isso, né? Se você está fazendo recompra de ação, você também está olhando o quanto você está devolvendo para o investidor ali, né? Não, com certeza. Isso foi um compromisso que a gente teve desde o primeiro dia lá da combinação de negócios, que a gente iria aumentar o payout, né? O quanto que eu pago do FFO para o acionista final. A gente tem um guidance oficial, que é de pagar pelo menos 50% do FFO do ano corrente, seja de dividendos ou recompra. O que a gente tem conseguido fazer é ultrapassar esse número, tá? Então, a gente já retornou ao acionista, desde o primeiro dia da combinação de negócios, 2,2 bilhões de reais. 1,1 em dividendos e 1,1 em recompra. Então, é um valor muito significativo. E quando a gente publicou o resultado de 23 no começo desse ano, tanto o EBITDA quanto o FFO foi maior do que o mercado esperava. Então, a gente já pôde distribuir 612 milhões de reais em dividendos, que era 50% do FFO do ano anterior. E agora, em outubro, a gente também anunciou mais 150 milhões de reais em dividendos, e agora vão ser mensais. Tá? Então, a cada trimestre, a gente anuncia os dividendos para os próximos 3 meses, que é para as pessoas poderem se programar, né? Se você quer receber o dividendo, você sabe exatamente qual é a data de corte ali, qual é a data X, e a gente procura pagar nos primeiros dias úteis de cada mês. E aí, o investidor ele pode se programar para ter ali um complemento de salário, também investindo na ação da Allos, que além do ganho de capital, você tem ali o dividendo complementando a sua renda. Interessante que muitas... É que o ganho de capital, no caso das ações, né, elas são isentas, né? Então, é bem interessante, né? Bem interessante. Eu já até vi um gestor analisando e falando que eles não têm um potencial de crescimento tão grande quanto outras empresas, tá? Mas mesmo assim, com o preço que está atualmente, eu acho que está num desconto interessante, tá vendo?
Mas, assim, não dá para saber, claro, se vai subir, se vai cair a renda variável, tá? Então, eu acho que para mim, deixa eu voltar no vídeo. Para mim, para eu conseguir ganho de capital, é uma empresa assim que eu achei bem segura. Então, nesse valor, eu achei interessante, tá? Lembrando que não é recomendação de compra, não é recomendação de venda. Eu não sou analista CNPI, estou mostrando, na verdade, a dificuldade que é para mim, que não tem nenhum assessor, fazer uma análise criteriosa em ações. Em fundo de investimento imobiliário é muito mais simples, pelo menos para mim. Eu já entendo muito melhor. É um tipo de ativo, fundo de investimento imobiliário, que é feito para a pessoa física, né? Então, o relatório gerencial ajuda demais, né? E o mercado como um todo cobra mais, né? Corações são resultados trimestrais e eu acho mais difícil, tá? Eu vou até mostrar depois o documento oficial deles e aí eu acho um pouco mais complicado de fazer análise, tá bom? Mas estou explicando meu racional por que eu decidi investir nela. Vamos continuar. Deixa eu só passar um pouquinho aqui. Esse aqui eu achei bem legal, tá? Desse consumo. Vamos lá, terceiro número para você, Daniela. R$ 1.862 foi o valor médio das vendas por metro quadrado nos empreendimentos da Allos no terceiro trimestre deste ano, um aumento de 9,2% sobre o mesmo período do ano passado. O que tem feito esse indicador crescer de forma consistente nos últimos anos? Só vou pausar para mostrar uma coisa. XPML, se você pegar aqui o terceiro trimestre, que é aquele número ele fala do terceiro trimestre. Então, se você pegar o terceiro trimestre, eu já fiz a média aqui, tá? Deu 1.453 na média. Então, a venda deles por metro quadrado é 1.453. A da Allos é 1.863. Então, a diferença é de 409. E se você pegar o XPML e fazer uma comparação com a Allos está sendo 28% mais eficiente nas vendas. Então mostra que a qualidade dos ativos da Allos é uma qualidade muito, muito boa, tá? E eles estão sendo bem eficientes nas vendas. É só um efeito de comparação, porque eu fiquei na cabeça de fazer essa comparação para eu entender se realmente os ativos deles têm uma qualidade maior. Vamos seguindo. Esse é outro indicador que deixa a gente muito feliz, né? Porque todo o trabalho que a gente tem feito de mix ao longo dos últimos anos tem dado resultado. Então, te trazer outro número que é conectado com esse número de venda por metro quadrado, que é o número de vendas total. Somente no terceiro trimestre, os nossos lojistas venderam para os consumidores finais 9,5 bilhões de reais. Então, 9,5 bilhões de reais em um trimestre. É muito. E quando a gente fala da Allos como um todo, num número anual, olhando os últimos 12 meses, 46 bilhões de reais de venda. E essa venda do 9 bilhões e meio, ela cresceu 8% e a venda por metro quadrado cresceu 9,2%. Então, por metro quadrado, a gente ganhou ainda mais produtividade. Então, na minha opinião, isso é o resultado de um trabalho muito forte que a gente vem fazendo de mix. Existe um sistema de mix pricing proprietário da Allos que a gente vem desenvolvendo desde 2017. Ela já está na quarta e quinta versão. Tem uma machine learning ali dentro, é uma regressão múltipla que a gente consegue saber qual é o mix ideal de cada shopping e a que preço eu consigo botar cada varejista. Porque cada segmento de varejo tem uma margem diferente. Então eu tenho que conseguir precificar corretamente para que o varejista esteja saudável e para que ele vendendo bem, ele consiga me rentabilizar bem. Isso aqui é uma relação mútua, né? Os dois têm que estar bem ali. E quando a gente fala da venda por metro quadrado, além de todo esse trabalho de mix que a gente fez, durante os últimos 2 anos e até agora mais ou menos, alguns varejistas importantes, eles, principalmente âncoras, tiveram problemas financeiros. A gente sabe de alguns casos icônicos aqui e nós recuperamos algumas áreas relevantes em alguns shoppings, áreas grandes. Então o que a gente fez? A gente aproveitou a oportunidade de recuperar essas áreas e dividir essas áreas em áreas menores. Então, no lugar de uma âncora, eu consigo botar 2 ou 3 lojas satélites. Qual é a vantagem de fazer isso? Primeiro, eu trago mais novidade para aquele mesmo local. Então, se eu tinha uma operação de móveis ou uma operação mais específica, agora eu posso ter 3 operações diferentes.
Eu posso buscar operações que estão mais conectadas com o que o consumidor quer ver dentro do shopping hoje. E aí eu trago mais fluxo para aquele local, mais fluxo tem uma correlação alta com mais vendas e ao longo do tempo eu consigo rentabilizar melhor. Então acaba que é um benefício tanto para o lojista, tanto para o consumidor, quanto para a gente. Então ao longo do tempo, esse aumento de venda por metro quadrado é resultado de todo esse trabalho que a gente vem fazendo. E destaque especial ali para uma tecnologia da informação, né? Utilizando ali, né? Para eles entenderem tanto o mix de loja dentro do shopping, quanto a forma que você vai cobrar, né? Isso é sensacional. E é legal também, o que eu achei legal na fala dela foi uma relação que é boa para ambos, né? Ambos para o lojista que está lá dentro, quanto para ela, né? Ou para a empresa que está lá dentro, né? Então, eu achei bem legal isso, porque eu acho que relações duradouras, elas são assim, sabe? Por exemplo, tem um fundo de investimento imobiliário que ele era indexado à correção do aluguel dele pelo IGPM. O IGPM deu um pulo muito grande. E eles não quiseram trocar o indexador. Eles cobraram e isso fez com que o preço do aluguel disparasse. Como estava em contrato, eles até tentaram entrar judicialmente, tal, não conseguiu, teve que pagar mesmo. Eles pagaram o aluguel, só que finalizando eles não quiseram renovar. E era um prédio importante para o portfólio, né? Eu não lembro se era monoativo, não vou lembrar, eu acho que era, eu não vou dar certeza. E isso fez com que o fundo ele passasse uma certa dificuldade. Então, a que preço, né, vale você conseguir um lucro muito grande agora e às vezes você criar uma relação muito negativa com o seu inquilino, né? Então, eu gostei bastante dessa fala. Só mais uma coisa que eu ia comentar, não tinha comentado, a entrevista é bem recente, tá? Foi 6 de fevereiro de 2025. Vamos continuar. Loja âncora você citou e é um ponto interessante. Não é mais necessário, então? Você consegue fazer um mix melhor até com essas lojas satélites que você colocou? Como que pensar nesse formato que foi um formato clássico e tradicional dos shoppings? Você sempre tem essas marcas âncora para elevar e ajudar no fluxo. As lojas âncoras aqui no Brasil, elas já têm um conceito bem diferente do que é mercado americano, por exemplo, que eram lojas âncoras muito maiores. Então, no Brasil, a gente nunca teve loja âncora tão grande quanto no mercado americano. E o ponto que aconteceu foram segmentos específicos de âncora que não foram tão bens. Mas, por exemplo, quando a gente pega agora o terceiro trimestre, elas voltaram com força, tá? Então, teve uma recuperação interessante das âncoras. Essa puxada de vendas, ela foi puxada também por segmento das âncoras. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. Eu acho que você precisa equilibrar o mix do shopping. A gente brinca que o shopping não pode ter só farmácia ou joalheria. Se você tiver um shopping que tenha só as mesmas lojas, ele não vai ser interessante para ninguém. Então, esse trabalho de mix que a gente faz procura buscar esse equilíbrio. Então, você vai ter uma loja âncora que te ajuda a puxar fluxo e você vai complementar essa loja âncora com outra. Então, os restaurantes hoje têm feito um papel muito legal de atrair público para o shopping. E cinema já é uma coisa que a gente tem em shopping há muito tempo. Teve uma recuperação legal nos últimos anos, né? Esse ano, os lançamentos foram um sucesso imenso e o cinema tem uma ligação muito grande com o restaurante. Então, se você já vai ao shopping para ir ao cinema, geralmente você vai ou almoçar ou jantar antes ou depois e procura combinar as duas coisas. Então, as âncoras têm seus papéis e têm sua relevância dentro do mix do shopping. Muito bom. O próximo número para você é o seguinte: menos 0,5% foi a inadimplência líquida da Allos no terceiro trimestre deste ano. Por que esse indicador é importante no negócio de vocês? Como o investidor deve entender? Isso reforça o que eu tinha comentado, de você realmente criar uma relação boa. Porque ela explica que algumas empresas, né, principalmente do varejo, que estavam com dificuldade de pagamento, conseguiram agora pagar algumas coisas que estavam em atraso. Então, para você ver como eles foram flexíveis, né, até certo ponto. Dá para entender isso. Como eu falei, a entrevista completa você vê nesse canal Neofeed Brasil, tá? E vou deixar o link na descrição do canal. Vale a pena dar uma conferida se você se interessou.
Uma coisa que eu acho que é legal também comentar é que eu dei uma olhada também no regulamento deles, a obrigação de dividendos é 25%, embora ela fale lá que o guidance oficial deles é 50%, mas é bom ter esse número de 25% em mente também, que eles são obrigados, tá? Ok? Outra coisa que eu achei legal é esse aqui, por exemplo, é o resultado lá que eu comentei para vocês. Resultado do terceiro trimestre. O quarto trimestre já está para sair, eu acho que é dia 17 que vai sair. Lembrando, né? Esse aqui é a apresentação. A apresentação é o que eu comentei, que eles vão geralmente mostrar aquilo lá que eles querem que você veja. Teleconferência, ok? Transcrição da teleconferência, que é a mesma coisa da teleconferência, mas em vez de áudio vai ser a transcrição. Demonstração financeira anual, ele só vai ser daqui a pouquinho, né? Se eu não me engano, quando sai o quarto, depois de um pouco sai essa aqui, se eu não me engano. E tem a demonstração financeira, esse aqui que é o padrão, seguindo as normas contábeis, e esse aqui que é o mais difícil de você entender, tá? Principalmente se você não é do mercado como eu. Então, tem aqui um disclaimer, né? Primeiro dos auditores. Aí depois começam os números, tá? Controladora, consolidado. Consolidado é o número de todos, inclusive das subsidiárias deles. Então é importante dar uma olhada no consolidado, né, deles. Notas explicativas bem legais. E um destaque que eu achei legal, entre todos aqui que vale a pena dar uma olhada, tá? Mas é o que eu te falei, é o que eu comentei. É muito difícil você conseguir compreender plenamente tudo, tá? Por isso, você fazer uma análise, descobrir o valor intrínseco de uma ação é muito mais difícil, eu acho, que um fundo de investimento imobiliário. Tá bom? Pelo menos eu achei. Mas uma das coisas que eu achei, propriedades para investimento. Aí tem o valor do shopping no consolidado, show. E aqui tem terrenos. A companhia possui um conjunto de terrenos em alguns shopping centers, cuja intenção da administração é negociá-los com potenciais desenvolvedores de empreendimentos residenciais e ou comerciais que tragam sinergia e aumentem o fluxo de visitantes nesses shopping centers. Então, eu achei isso aqui bem legal, tá? Porque realmente é uma possibilidade de você... Assim, tem muita possibilidade, desde residencial, próximo do shopping, né? Quanto algum empreendimento, né? Um shopping, por exemplo, que eu frequento, que é perto da minha casa, nele, além do mercado, né, que é uma das entradas, tem também uma escola, né, que tem uma entrada específica da escola para o shopping e já sai na praça de alimentação do shopping. Então, o potencial assim é muito grande, né? Você vê a demanda que tem na região e investir nisso, né? Então, eu achei bem legal, tá? Não é um negócio que eu vi na entrevista, mas eu achei bem legal isso. Para deixar claro, é o que eu falei, eu comecei a comprar, né? Então, eu coloquei só 5, tá vendo? Porque eu não tenho muito dinheiro, tá? Então, eu só consegui comprar 5 por R$17,77, ela já é uma subida, tá? Mas nunca dá para saber se vai subir, se vai cair. Você tem que analisar se faz sentido, né? Você tem carteira, né? E ser consciente, né, da sua responsabilidade como investidor. Como eu falei, eu não tenho competência técnica para fazer indicação de compra e venda, e não é uma indicação, tá? Mais uma coisa também que é importante comentar é que eles fizeram um desenvolvimento, se eu não me engano, nos últimos 12 meses de 11 shops, eles até comentam na entrevista. Então, é um momento assim de transformação, então há incertezas, tá? Não é uma empresa assim que eu acho seguro, porque é uma empresa de shopping, é do real estate, são imóveis ali dentro e tudo mais, e é administradora, mas existe risco, né? Como toda operação. Então, eu acho bem importante também você, antes de comprar, você analisar os riscos inerentes da operação. E na dúvida, procura um profissional, tá?
Por último, eu achei legal trazer como contraponto o Otmar Schneider. Ele fez um vídeo no mês 10 de 2024, onde ele comenta sobre isso. Quer ver? Dá uma olhada. Gestor de fundo justificando que é muito melhor investir em empresa do setor imobiliário do que em fundo imobiliário e shopping. E ele justificou com o exemplo da Allos 3, dizendo que ela vendeu um shopping do HGBS com um cap rate muito mais baixo do que a média do portfólio. E seria um shopping secundário e teria sido um excelente negócio, e é por isso que é melhor investir em ações de empresa do setor imobiliário do que em fundo imobiliário. Resultado dos últimos 13 anos, Allos 3 vezes HGBS 11, HGBS 11 317% contra 48 e pouco da Allos 3. E você, ainda acredita em tudo que você escuta? Achei bem legal trazer esse contraponto exatamente para isso, porque não é uma coisa tão certa, tá? É algo que para mim atualmente faz sentido. Eu vejo como um potencial legal de destravar valor, tá pagando um dividendo interessante e ainda eu vejo potencial de valorização. Mas é na minha análise, tá? Devido a premissas que eu estou assumindo, tá? Que talvez não se concretizem, né? Mas eu tenho essa responsabilidade, né? Eu sou uma pessoa responsável o suficiente para assumir o prejuízo caso seja necessário, né? Eu acho que é isso. Mais uma coisinha que eu ia comentar também, que é sobre... Cadê? Sobre o estatuto deles também, da Allos. Eles têm uma proteção, eu achei interessante, né? Eles têm tag along 100%. Se alguém conseguir 25% da ação, tem que fazer uma oferta pública. Então, eu achei assim bem seguro para o acionista, tá? É bem interessante porque, por exemplo, eu já tive o BK teve bastante problema. Eu lembro, se eu não me engano, tinha um fundo que tinha uma posição relevante neles. Se eu não me engano, era Mar Profundo o nome do fundo. E eles queriam deixar um pouco mais seguro, porque começou a outros fundos que tentarem tomar o controle. Isso eu não via até onde foi, porque eu comecei comprando, tá vendo? 7,50, 7,3, 6 reais. E eu vou confessar para você, isso aqui tem um risco, e tinha um risco muito grande, muito grande. Eu ainda saí com lucro, tá? O que eu coloquei máximo na operação, tá vendo? Foi 600 reais. Eu tive um lucro de 157. E eu saí exatamente por isso, porque eu comecei a sentir uma insegurança muito grande exatamente nisso. E a Allos eu já vi que não tem esse problema. Quando você passa por uma situação, você fica marcado, né? Então foi uma das coisas que eu dei uma olhada lá para ver como que era, e eles são bem assim, interessante. Ele tem que fazer uma OPA, se eu não me engano tem que ser num valor mínimo 125% do valor mínimo da cotação dos últimos 12 meses, alguma coisa nesse sentido, tá? Se tiver mais interesse, dá uma olhada lá no regulamento deles. Cadê? Estatuto social, né? Cadê? Achei. Estatuto social. É o mais recente aqui, ó. Aqui. O preço da aquisição não poderá ser inferior ao valor equivalente a 125% da cotação unitária mais alta atingida. Nossa! Não poderá ser inferior ao valor equivalente a 125% da cotação unitária mais alta atingida pelas ações da emissão durante um ano, 365 dias anteriores. Isso aqui na minha opinião, uma baita segurança. Uma baita segurança. Eu pensei que era o valor mínimo, tá? Mas não, ele vai pegar no último ano o valor alto, o valor mais alto. Então, por exemplo, R$23 e vai ser 25%
acima disso se alguém tentar tomar o controle da empresa, né? Então, na verdade, nem tomar, né? Se pegar mais 25%, já tem que fazer essa oferta. É obrigado a fazer. Tem uma coisa também que eu acho legal, que é a posição acionária. É a última coisa que eu vou mostrar que eu achei legal também. Aqui. Com posição acionária, tá vendo? Tem uma galerinha aqui que tem 5%, como Guepardo. Um fundo de pensão, parece que o do Canadá tem 12%. Sierra Brasil 3%, 2%. Então, tem uma galera aqui que tem uma posição, mas nada muito assustadora, tá? Bom, eu acho que é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou com dúvida de alguma coisa, deixe nos comentários. E vamos que vamos. Eu vou começar a aportar conforme ele for baixando um pouco ali de 18 reais. Ficar abaixo disso, provavelmente eu vou comprar mais um pouco. Não tenho tanto dinheiro assim, tá? E provavelmente só no próximo mês que eu consigo fazer algum aumento ali relevante de posição, né? Por enquanto vai ser um pouquinho só. Bom, é isso, gente. Se gostou, deixa o like. Se achou interessante o vídeo, se inscreva no canal, tá? De 2 em 2 semanas eu faço um vídeo falando sobre o meu racional como investidor e apresentando minha carteira. Eu apresento minha carteira, né? Essa é a minha carteira de investimento. Eu tô pensando em vender esse RBRF. Depois eu vou dar uma olhada com calma, porque faz um tempinho que eu não olho mais. Eu acho que é isso. No outro vídeo eu já falei sobre os meus dividendos, né? O último mês de fevereiro foi 648. Provavelmente agora chega a pelo menos 650. Provavelmente um pouquinho mais. E vamos que vamos, gente. Tchau. Um ótimo dia aí pra todos, tá? Tchau.